Pode começar. Desculpismo. E todos a uma vez começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Jesus em Lucas, capítulo 14, versículo 18. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, desculpas disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais. Assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados a ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. Vamos fazer a prece então. Deus Todo-Poderoso, Mestre Jesus, amigos espirituais, rogamos vossa proteção para esse nosso encontro dessa noite. Que possamos ter bastante atenção, a mente aberta e focada, para que possamos aproveitar bastante todos os ensinamentos que vamos retirar dessas linhas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, Sandra. Muitíssimo Nada. obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todos. Estamos aí em mais um capítulo da carta aos Efésios. Nós estamos no versículo. Sumiu aqui, sou. Iniciando o versículo 11. Só que antes de iniciar o versículo 11, eu fui parado pela nossa companheira Verônica, que virou e falou assim: Eu não entendi nada. É simplesmente assim. Olha, confundi aquele versículo 10, a minha tradução estava assim, o que você falou foi diferente, eu entendi uma coisa totalmente diferente. Muito bem. Aí eu gosto disso, gente. Eu gosto disso aí. Isso aí não tem nada de errado. A gente voltar um, dois versículos, não tem absolutamente nada de errado que nós vamos explicar à luz da doutrina espírita e daquilo que o meu próprio limite pode, pode dar a entender. E aí eu fui estudar um pouquinho mais a fundo
Não que eu não estude a fundo a, a nossa ligação, o nosso roteiro das cartas de Paulo. Mas eu fui mais na letra, peguei outras traduções bíblicas e peguei mais comentaristas, até comentaristas que eu não sigo, que eu não puxo, eu trouxe eles para o estudo. Então, só para a gente iniciar e antes de chegar no versículo 11, vamos iluminar essa polêmica do versículo 10. Por quê? O versículo 10 ele fala assim, olha, para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. A Bíblia de Jerusalém de vocês está dessa maneira que eu falei? Ok. A minha sim. Ok. Aí eu fui pesquisar em outras Bíblias. Vamos ver de onde está, se ela pode nos elucidar quanto a isso. A Almeida, presta atenção no que eu vou falar. A Almeida, ela traduziu o versículo 10 dessa maneira aqui, ó. Presta atenção. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Você viu que já mudou o sentido. A Almeida revisada traduziu assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Parecida. E para vocês, que vocês não sabem, existe um Novo Testamento judaico. Existe um Novo Testamento judaico com uma tradução dos judeus. Tá? Então eu fui nele. E ele fala o seguinte: para que agora seja manifestada por meio da Querelá aos principados e potestades nas regiões celestes. Querelá vem da palavra Kahal, que é assembleia, que é uma convocação para fins religiosos ou civis. Né? Então, o judeu do primeiro século sabe o que é uma Querelá. É uma comunidade de pessoas, né? que está estudando. Então, é o mesmo sentido de congregação, é o mesmo sentido de igreja. Tá. O que eu quero mostrar para vocês é que, tirando a Bíblia de Jerusalém, né, todas elas seguem o mesmo sentido. Segue a mesma ordem, menos a Bíblia de Jerusalém. Eles colocam assim, ó, sabedoria de Deus, depois coloca manifestada por meio da comunidade ou manifestada por meio da igreja. A Almeida que coloca a igreja antes, mas o sentido ainda fica preservado. Tá? Ela coloca sabedoria por meio da igreja, seja conhecida aos principados. Esse que é o ponto. Tá? A diferença da tradução da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, ela já coloca o seguinte: para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades a sabedoria. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém e pegar a tradução do Almeida, essas tudo que eu falei, as expressões estão invertidas. Então, nesse ponto, as outras traduções ajudam a compreender melhor esse versículo, que vai ao encontro, não é de encontro, ao encontro do que eu falei na semana passada. Então, só para vocês terem uma ideia, eu peguei dois comentaristas bíblicos muito conhecidos de quem estuda, e eu vou ler os comentários na íntegra deles sobre esse versículo. Um é do Bruce, F.F. Bruce, e o outro do Harold Henniger. Eles são unânimes em falar o seguinte. Agora eu vou falar o comentário deles, tá? Aponta que Paulo está descrevendo o cosmos como um teatro. Deus é o autor, a igreja é o palco, e as inteligências celestiais são a audiência que observa, maravilhada, como Deus uniu judeus e gentios em um só corpo.
Entenderam o que é que eu repita? Entendeu? Conseguiu compreender agora o que está acontecendo? A igreja sendo um palco. E Deus está manifestando aqui. Eu vou ler agora do Champlin. Champlin é um dos melhores comentaristas para mim. O Champlin fala o seguinte: estão aqui em foco poderes angelicais superiores, que habitam nas regiões ou esferas celestes. Os anjos, e não somente os homens, que aprendem sobre a sabedoria de Deus mediante a observação do que Deus faz em seus feitos. O que Deus tem feito na igreja em favor dela serve de instrução aos anjos. Dessa maneira, os anjos percebem como certa unidade está sendo instaurada em torno da pessoa do Cristo. E como essa unidade é remidora e restauradora em seu caráter. Tanto Champlin quanto os dois comentaristas que eu li, eles estão semelhantes. Ou seja, Deus está manifestando ali e os anjos, os principados, estão observando. Né? Eles estão observando o que Deus está fazendo na igreja. Então, para o comentário deles, os anjos são passivos. São passivos. Para eles, Deus está manifestando diretamente na comunidade. Percebeu o ponto? Percebeu? E eles estão até aprendendo com isso. Isso, eles estão aprendendo. Como se eles, exatamente como uma das traduções que eu falei do Bruce. Né? Deus está ali e os anjos estão observando ali. Né? Essa é a manifestação. Por quê? Porque eles acreditam que Deus se manifesta diretamente. É Deus. Né? Então, as visões que eu coloquei, das traduções do Almeida, que eles não utilizam a Bíblia de Jerusalém para comentar, eles não utilizam, tá? Eles utilizam Almeida, a versão protestante, mas a Bíblia de Jerusalém eles não usam. Na Bíblia de Jerusalém não convém para eles, tá? Então, na semana passada, eu demonstrei a manifestação da providência divina no seio da igreja. Eu falei isso. O meio deles se apresentarem é a igreja, é a reunião dos corações, onde todos estão com o mesmo pensamento. E é exatamente isso aí. A providência se manifesta ali. Só que, na visão espírita, Deus se manifesta nas comunidades por meio do quê? Dos benfeitores espirituais. Deus não é um ser que vai lá e vai dar um passe, que vai lá e vai intuir. Não. Deus, né, vem e é manifestado através dos mentores, dos benfeitores, dos espíritos. Entendeu? Então, na interpretação dos comentaristas, não. Deus vai lá e se manifesta. E os benfeitores observam. Né? Então, o que eles colocam é que como que a igreja fosse um laboratório. Um laboratório. Né? Um palco. Onde os anjos, né, e as autoridades ali, elas estão observando. Né? Eles estão observando o quê? Eles estão observando as pessoas que antes se odiavam, judeus e gentios, agora estão amando-se. Né? Então, eles estão se maravilhando com a possibilidade que Deus criou de juntar os dois. Perfeito. Então esse fenômeno está ensinando para eles. Está ensinando para eles. Né? Então eles falam que isso é o poder de Deus. Duas raças que antes se odiavam, hoje estão se amando. Então ele fala assim, foi Deus. Foi Deus que fez isso. É a sabedoria de Deus que fez isso aí. Tá? E não é nenhuma manifestação ostensiva. Não. Não tem nada a ver com isso. Não. Não. Uhum. Só que para nós, essa sabedoria de Deus vem pelos amigos espirituais que estão responsáveis pelaquela comunidade, assim como Mateus é da FEAC, assim como Joana de Ângeles é da Mansão do Caminho, assim. Tem os benfeitores, esses são os principados, as autoridades. Mas para eles não. Então, você observa que a tradução do Almeida, ela é muito mais fácil de interpretar do que a da Bíblia de Jerusalém.
Por quê? Ela está falando que essa sabedoria ela é manifestada pela igreja aos principados e Aí não, ficou bem mais claro nessa tradução. não é? É. E aí, se você pega a Bíblia de Jerusalém, dá um nó realmente. Porque para eu explicar isso, eu tive que deturpar ela. Teve que inverter os termos da frase. Entendeu? Então, assim, eu não queria inverter os termos para você falar assim, o Sidney agora está forçando uma explicação. Ele está tendo que inverter para poder encaixar o cubinho quadrado no losango. E eu não gosto disso. Eu não gosto de forçar. O texto ele vem natural e a gente interpreta. Só que agora eu tive que trazer a Almeida, que a Almeida é a base para eles em fazerem essa interpretação e ficou muito mais fácil. Né? Você pega a Bíblia de Jerusalém. Para dar agora a conhecer os principados e autoridades das nações celestes por meio da igreja, a multiforme. Por meio? Falei assim, vou ensinar. De alguma forma está ensinando na mentoria deles, mas na tradução da Almeida, você vê que você invertendo essas expressões, fica muito mais fácil entender. Mais uma vez, eu vou ler para vocês a Almeida. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus, que é exatamente os gentios e os judeus se amando, seja manifestada por meio da igreja. Para quem? Para ensinar os principados, para ensinar, para ver, para mostrar os principados, os anjos. Entendeu? E essa sabedoria é esse aprendizado, é esse amor. Né? Só que para eles é Deus manifestando. Né? Se a gente pegar a Bíblia de Jerusalém, em vez de, por meio da igreja, a gente colocar assim, agora eu vou forçar também, né? Só para a gente ter um exercício aqui. Se por meio da igreja a gente colocar através do que acontece na igreja, aí vai ficar melhor para entender. Que aí vai ficar assim, ó. Para dar agora a conhecer os principados e as autoridades nas regiões celestes, através do que acontece na igreja, a sabedoria de Deus. Fica melhor. Então, entendeu, Verônica? Ficou melhor. Entendeu? Ficou melhor. Porque na semana passada eu estava explicando essa mesma conclusão. Só que assim, eu não queria inverter. Ia ficar muito feio. Porque, poxa, está invertendo. Mas não. Mas a tradução e o conteúdo espiritual, eles conseguiram tirar também. Né? Junto com o que a gente tirou. Você vê que, mas só que para eles, sempre Deus vai agir. É o Deus diretamente que age. Né? E a gente tem uma figura que são os mentores espirituais que estão, né? Jesus, Deus, estão no meio termo aí. Essa é a única diferença. Ok? Ficou claro? Então tá bom. Muito bem. Então tá. Então depois do 10, tem uma virgulinha aí. Olha bem, Sidney, como é importante quando a gente não entender, falar, perguntar. Uhum. Porque olha bem como você buscou a explicação e agora ficou muito mais simples de entender. Então, a gente não pode passar para frente ficando com dúvida, porque aí fica truncado. Então, assim, não entendeu, a gente tem que falar mesmo. Sim, está invertido. O que ele quis dizer com isso? Não estou entendendo. Entendeu? É importante, porque assim, eu dei a mesma explicação semana passada, só que agora eu trouxe como base outras Bíblias. Entendeu? Eu tive que fundamentar a minha explicação da onde que ela veio. Que foram outras traduções e outros comentaristas que eu acessei. Né? Porque eu gosto muito do Champlin. Então todo versículo eu vou lá no Champlin. O que o Champlin está falando? Isso, nossa. Eu vou no Bacon. Às vezes eu vou no Bacon, que ele é meio protestante. Então ele tem uma ideia de comunidade, de igreja muito, muito forte. Então ele inverte muitas coisas. Eu vou no Bruce alguma coisa. Eu vou pesquisando vários comentaristas. Né? Mas o Champlin é o meu preferido. Então eu trouxe outros para vocês verem. Importante. Então podemos ir? Podemos. Então sigamos o nosso caminho. Então só para poder estabelecer, nós estamos no capítulo 3 da carta aos Efésios, estamos no versículo 11, que diz o seguinte,
né? Depois da vírgula, segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, para quem ousamos chegar-nos a Deus confiantemente pela fé. Versículo Essa 11. tradução que você usou aí foi outra, né? Não é a Jerusalém, não, né? Não é Jerusalém, não? Não, tá diferente. Peraí, então. Então, peraí que vamos chamar atenção, porque para mim está ali a Bíblia de Jerusalém. Então eu já vou pegar aqui no meu livro aqui. Eu vou agora no original. É porque assim, como a letrinha é pequena, eu tenho que forçar. E aqui na minha outra tradução eu não preciso forçar muito, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou ler o 11 e o 12 de novo. Segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por quem ousamos nos aproximar com toda confiança pelo caminho da fé em Cristo. Realmente está diferente. Ok. Então vamos lá. Olha só o que ele está colocando. Segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade. O que é um desígnio pré-estabelecido, gente? O que é um desígnio pré-estabelecido para nós? A programação? Exatamente. Nossa programação espiritual é um desígnio pré-estabelecido. Pré-estabelecido. É a nossa jornada, a programação da nossa encarnação. É o nosso propósito espiritual que acertamos lá. Né? Qual que é a nossa missão? É o nosso mapa reencarnatório? É o nosso mapa daqui, é a nossa programação existencial. Eu vou ser pai, eu vou acontecer isso, a programação dos meus sofrimentos e tal, tá aqui. É pré-estabelecido. Tá? E qual que é o nosso propósito em cima disso aí? Nosso propósito vai ser sempre caminhar para a perfeição. Sempre caminhar. É evolução. Tá? Então, é o que ele está falando aí no versículo 12. Para quem ousamos nos aproximar com toda a confiança pelo caminho da fé em Cristo. Porque cada vez mais, quando a gente quita um débito, a gente está se aproximando. Está se aproximando. Então, ele mostrou esse caminho. E o caminho tem que passar por ele. É o que está acontecendo. Né? É o que o versículo 12 está colocando. Ousamos chegar confiante aí pela fé, pelo caminho de Cristo. Tá? Então, vamos chegar nas regiões celestiais, mas temos que passar pelo Cristo. Né? Por meio da fé. Né? O próprio Paulo falou que Jesus é o cabeça de todos, tá aí. Então tá aí. E o interessante que Paulo usa aqui, ó, por quem ousamos, e ousar, né, em grego, essa palavra traduzida em grego significa liberdade para falar. Ou seja, nós podemos ter liberdade para falar com Deus sem medo e sem ser rejeitado. Podemos ousar a falar, ousar nesse caminho sem ser rejeitado. Tá? Né? Em Hebreus, lá no capítulo 10, não sei nem se está aqui a referência. Não está aqui não. Em Hebreus capítulo 10, lá no versículo 19, Paulo vai falar que nós ousamos, nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos. A ousadia, mas por quê? Porque o Cristo rasgou o véu, então a gente ousa, sem medo, chegar no Santo dos Santos. Esse que é o caminho. Chegamos no capítulo 13, agora eu vou ficar só com a Bíblia de Jerusalém aqui. Por isso vos peço que não vos deixe abater por causa das minhas tribulações por vós, o que para vós deve ser motivo de glória. Em verdade, esse versículo aqui, ele está finalizando um longo parênteses que foi aberto lá no versículo 2. Tá? Foi no 1, não? Porque o 2 começa, né? O 1 fala, por essa razão, eu, Paulo. Aí no 2 ele abre o parêntese. Né? Tanto é que no 14 ele vai falar assim, por essa razão. Então, assim, o 2 e o 13
está englobando um longo parêntese, né? Como se ele estivesse explicando assim, tivesse uma oração inicial, tá? Foi explicado o Cristo, foi explicado os sofrimentos dele, né? E aí ele já está encerrando aí, né? Por causa das minhas tribulações. Né? A gente sabe, a gente leu Paulo e Estevão, né? As perseguições, tudo que ele sofreu em prol do Cristo. Então isso para ele é motivo de glória. Isso para ele foi descrito aí, ó. Do 2 ao 13 foi descrito isso tudo aí. É motivo de glória, né? E aí ele vai retornar, né? Então, assim, ele está fechando aqui no 13, e o 13, né, para explicar, é o sofrimento dele. Tá? Eu peço que não vos deixe abater. Ou seja, nossa, Paulo foi preso por causa do Cristo. Nossa, Paulo foi apedrejado. Eu não quero ser isso, não. Eu não quero seguir o Cristo, não. Então ele está falando, não vos deixe abater. Não vos deixe abater por causa das minhas tribulações, por causa de tudo que eu estou passando. Né? O que Paulo está sofrendo, ele está evitando que uma série de pessoas sejam perseguidas. Porque Paulo é o que mais produz luz. E esse que mais produz luz, ele é muito mais perseguido do que os outros. Então, de alguma forma, Paulo chama atenção. Não de propósito, mas pela pregação, pelo fervor, pela fé, pelo conhecimento dele, ele é que chama atenção. Então ele está canalizando todas as tensões. Olha, você quer perseguir? Vamos pegar o Paulo. Vamos pegar o Paulo. Né? E é claro que aí vai. O Barnabé foi preso, o Tito também foi preso, todo mundo que está ali com ele. Mas a parte operacional, a parte da comunidade das igrejas, ele não quer que aconteça isso. Por isso que ele chama para si essa responsabilidade. Então, o sofrimento que Paulo, muito pelo contrário, quer passar para eles, é que assim, para vocês tem que ser um motivo de encorajamento. E não esse pensamento negativo. Nossa, ele tá sendo perseguido por causa do... Não, ele está sendo perseguido para nos dar força para a gente encorajar mais ser o Cristo. Esse que é o pensamento dele. Tá vendo? Deve ser para vós motivo de glória. Tem que ser motivo de continuar para frente. Né? Por quê? Porque a igreja de Éfeso chegou através dele, né? Foi fundada ali através dele, então esse sacrifício tem que ser motivo de glória para eles ali. Finalizou o 13? Então, finalizando o 13 e indo para o 14, conforme eu falei lá, o capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13 é o fim da parte D. Agora, com o versículo 14, nós vamos entrar no meio da Epístola aos Efésios, aonde quer que Paulo você preste atenção. Esse naquele que nós colocamos lá na introdução, né, o hambúrguer, aqui nós chegamos na carne. Você comeu pão, a saladinha, o ovinho, agora você chegou na carne aqui. Chegou na carne. Então, do versículo 14 até o versículo 21 é o centro, é o topo da pirâmide. Tá? É o principal. Então, podemos, gente? Tá ok? Tá tudo bem? Beleza? Sim. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui a minha marcação. Ok. Versículo 14. Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Bem, agora Paulo vai entrar numa segunda oração. Né? Ele vai quase que iniciando igual que ele fez no versículo 1. Tá? Só que é o seguinte, por essa razão, a pergunta é o seguinte, que razão? O que Paulo está falando? Que razão é essa? O que nós vimos com o sofrimento de Paulo e a preocupação dele nos versículos e nos capítulos anteriores para ele chegar aqui no versículo 14 e falar assim, por essa razão, nós temos que entender.
Senão a gente vai comer o pão e vai deixar a carne do lado de fora. É por causa do abatimento dos Efésios Não, que ele não. fala ali? Ele quer demonstrar a humildade, por isso ele fala em dobrar os joelhos, E sim, porque dobrar o joelho. os judeus, eles oravam de pé, Ok, né? Então, ok. isso aí ele quer mostrar toda a humildade perante, perante, Vo- perante Deus, né? Você falou a razão por causa. O porquê que ele está dobrando os joelhos. Mas por qual razão ainda ele está fazendo isso? Ele está demonstrando humildade, dobrando os joelhos. Mas por que ele está mostrando humildade dobrando os joelhos? Por causa de quê? Qual que é o motivo? Por essa razão, é isso que a gente tem que entender. Qual que é a razão que a gente falou até agora aqui? A união dos judeus e dos gentios. Ele quer demonstrar o amor, ele quer o amor. Por essa razão, dessa unificação, é isso que ele quer te mostrar aqui. Se a gente não entendesse por essa razão, a gente perdeu. Por isso que eu estou falando, aqui a gente está na parte central. E aí ele está voltando por essa razão. Lá no versículo 1, o que ele inicia falando? Por essa razão. Razão de quê? De tudo que ele falou para trás. Da importância do nós, do vós. Se lembra que a gente falou? Agora está todo mundo junto. O Cristo é a cabeça. Vocês são partes. Se lembra que de tudo ele falou? Agora ele está por essa razão. Por essa razão. Agora é o centro. Agora é o centro. Ele já explicou tudo. A união dos gentios, dos judeus, vocês não circuncidados. Agora ele está chegando aqui. Ele está retomando a ideia, entendeu? Ele ia falar lá no versículo 1, só que ele fez um parênteses. Aí ele está retomando agora no versículo 14. Né? Então, Mas, Sidney, isso aí, essa união não seria o 11, o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade? Para mim, é justamente o quê? A união dos povos. sim, é isso aí que ele tem que. É isso aí. A união de todo mundo. A união de todo mundo. Uhum. Não é isso? É isso aí. É exatamente isso aí. Deixa eu só mudar aqui. Ver se muda. Porque desde a eternidade Deus nos criou para quê? Sermos irmãos. Então, é o quê? Unidos. Uhum. Uma vez que o Pai é o mesmo. É o único pai. Somos todos Não é seus filhos e irmãos. Então vamos lá. Aí Esse pai aí é Deus mesmo, né? esse pai aqui é Deus. É Deus Pai até com letra maiúscula que ele colocou aqui. Apesar que ele coloca aqui de nós. Tá certo. De nosso Senhor Jesus Cristo. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Tá certíssimo. A Jane colocou o dobro de joelhos, ele está fazendo uma oração, né? Um símbolo de humildade, né? Exatamente o que a Jane colocou, a postura, ele orar de pé, e aqui Paulo tá se ajoelhando, tá? Para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu espírito no homem interior. Sidney, peraí, volta lá. Essa família no céu e na terra, ele está querendo dizer o quê? Que os seres celestiais e os humanos são todos criados por Deus. Todos. Uma unificação. É a unificação. Todos. Exatamente. Assim, o que a Anja falou, né, pelos vizinhos, todos. Céu e da terra. Ou seja, todo mundo. Não sobra ninguém. Ou seja, não sobra, tá todo mundo incluído. É isso que eu quero falar. Tá? Tá. A letrinha D está explicando bem isso aí. Tá bem explicadinho. Ok, família, isso aí. Obrigado. Então a família é encarnado e desencarnado.
Todos. Né? Inclusive os seres celestiais, tá? Nós aqui terráqueos, todo mundo. Sim. Todo mundo. Mas essa questão de encarnado e desencarnado é a nossa visão agora, Uhum, né? uhum. Exatamente. Para eles, seres Para eles, celestiais. os seres celestiais e os humanos. E os humanos, isso aí. É. Ok. Por isso que ele fala no céu e na terra, né? Para fazer Isso. essa separação, né? Isso. Tá. O que eu fiz? Eu li? Eu li até o 17, né? Até o 16. É porque eu te fiz voltar lá por isso. Tá. Eu te fiz voltar no 15. Aí você chegou a ler o 16 e o 16. O 16 você chegou a ler. Tá. Eu vou ler até o 17. Então vamos lá. Para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. Né? Conforme Esse homem interior aí. calma, nós vamos chegar lá. Calma aí. Então, o primeiro que a gente tem que entender, primeira coisa que a gente tem que entender, Paulo está pedindo duas coisas. Duas coisas. Primeira coisa que Paulo está pedindo, força, coragem. Tá aí. Né? Fortaleza no homem interior. Coragem, fortaleza. O homem interior tem que estar forte. Tá? E a segunda coisa que Paulo está pedindo, que o Cristo habite no seu coração. O versículo 17. Então a gente tem que entender isso aí. Ele está pedindo duas coisas na sua oração que ele está dobrando de joelho. Olha, que vocês tenham fortaleza nesse homem interior. Nós vamos explicar melhor. Tá? E o que Cristo habite no seu coração. Tá? E qual que vai ser o resultado disso? Vai ser o versículo 18 que a gente ainda não leu. A gente ainda não leu. O resultado da sua oração. Eu estou explicando porque para não perder nenhum detalhe disso aí. Tá? O resultado da oração de Paulo, que está pedindo força e coragem, e que o Cristo habite no seu coração, vai ser o versículo 18 que a gente vai ler. Tá? Que a gente vai ter que compreender esse poder divino. Tá? Que vai agir em nós, é o plano divino. Ok. Tá? Então, assim, retomando mais um pouquinho. Isso ele está orando, gente, para todos os seres do céu e da terra. Todos. Tá? Todos. Então, Paulo está utilizando uma baita de uma expressão. Agora sim, nós vamos falar do homem interior. Presta atenção no que eu vou falar e para vocês anotarem aí e a gente não perder nenhum só detalhe desse conteúdo espiritual que Paulo quer que a gente olhe. O homem interior, esse homem interior que Paulo está enfatizando, ele é o centro de todo mundo renovado em Cristo. É o 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Exatamente. E ele vem, Jane, desse homem interior. Ele começa desse homem interior. É no homem interior que vai acontecer a mudança. A primeira mudança vem do homem interior, para passar pelos seus comportamentos. Tá? Se lembra tudo aquilo que a gente falou do segundo Adão? Esse é a criatura que nós temos que se comportar igual a Cristo. Essa é a visão do Paulo. A visão do Paulo é a construção de um novo ser dentro desse espírito que é o Cristo, que se chama o homem interior. Para Paulo, toda a construção do homem e da mulher regenerados vai passar pelo seu homem interior, pela sua mulher interior. Ele começa no interior. O importante é que a palavra interior, ela começa de dentro para fora. Por isso que ele está pedindo coragem e por isso que ele está pedindo que Jesus habite o seu coração. Por quê? Porque ele vai vir de dentro para fora. Ou seja, ele está rogando para que nós sejamos fiéis e cada vez mais sensíveis ao Cristo.
né? Então, quando a gente chegar a acabar esse centro, nós vamos entrar no capítulo 4 ao 6º, que vai ajudar a entender essa transformação moral. Por isso que a gente tem que pegar exatamente essa carne desse hambúrguer aqui, para a gente compreender. Por isso que eu quis voltar, ou por essa razão. Porque se eu estou amando um judeu, ou se eu estou amando um gentio, eu me transformei. Eu me transformei. Eu transformei um homem interior. Entendeu? Então, o versículo 17, né, que é muito bonito, que Cristo habite pela fé em vossos corações, que sejais arraigados e fundados no amor, vocês podem sublinhar isso aí. Uma das coisas mais bonitas que Paulo colocou. Né? Até peguei aqui uma observação que fala o seguinte, ó, a palavra que Paulo usa para habitar o Cristo em nossos corações é a palavra grega kaitoken, que se aplica a uma residência permanente e não temporal. Ou seja, que ele habite permanentemente o coração. Tá? Alguém levantou a mão? Levantou a mão, a Ângela. Olha só, eu vou falar a coisa mais boba, mais idiota possível, mas Cristo em nossos corações, eu acho que é para você retirar todas essas mazelas horrorosas que a gente tem dentro da gente, entendeu? Limpar, colocar amor, acolhimento dentro do nosso ser. Isso aí é a transformação que ele está falando. É a transformação, porque enquanto nós estivermos nesse processo que a Terra está passando, de todo mundo revoltado, com ódio, não sei o que, esse negócio vai demorar muito. Não é? É o tempo de cada um. É o tempo da gente tirar o que é lixo, o que é luxo, o que é útil. É esse o homem interior. As pessoas são muito hipócritas, entendeu? O mundo é muito hipócrita. Ele fala uma coisa e faz outra. Quer dizer, nós, né? Eu, Ângela, faço isso também. Porque o mundo faz esse processo, que a gente quer colocar o Cristo dentro da gente, mas, nossa, o mundo vem, te bate, você fica revoltado, e a gente não consegue ver essa suavidade do Cristo, essa leveza, né? Vamos ser leves. Nada de ficar essa coisa brutal, enrijecido, sabe? Com as coisas. A gente está aprendendo com Paulo aqui. Tentando, assim, se eu não posso chegar ao Cristo, eu vou tentar mirar no Paulo. Eu não consigo mirar no Paulo, eu vou tentar pegar aquele que está fazendo alguma coisa certa que eu possa me espelhar. Não é só, não, mas o Sidney falha nisso. Não, o Sidney é bom nisso aqui. Não, a Verônica é bom nisso aqui. Vou me espelhar na Verônica isso aqui. Não, a Jane é bom nisso aqui. Então vou me espelhar em cada um. Vou tentar me espelhar. Lembrando daquela... Eu já sou muito competitiva. Eu já quero chegar no Cristo de uma vez só. Boa, ótimo, excelente. Aquela frase daquela música tão conhecida, né? Que a paz do mundo começa em mim. Então, eu tenho que me transformar primeiro. A partir daí, cada um fazendo a sua transformação, o mundo se transforma. Por isso que Paulo trabalha tanto, e nós vimos isso principalmente nas epístolas aos Coríntios e dos Gálatas também, que a gente, né, que nós nos tornamos o próprio templo de Deus. É o que a BJ está julgando a gente aqui para João 14, 23. O que tem João 14, 23? Você leu lá? É o que está escrito aqui, ó, 23. Respondeu-lhes Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. É a unidade, né, da transformação. É isso que Paulo quer. Ele não quer que você seja o perfeito, mas ele quer que habite em você o Cristo e que a gente tenha consistência de errar, acertar. Ele quer que você tenha fé em Cristo.
Ele não está pedindo 100% dos seus atos, ele não está pedindo 100% dos seus pensamentos, mas está pedindo que ele faça essa morada. Ele fazendo essa morada, fica mais fácil a gente se auto-perdoar, fica mais fácil a gente pedir desculpa, fica mais fácil a gente reconhecer o nosso erro, fica mais fácil a gente fazer essa morada íntima do homem interior que ele está falando. Né? A gente não tem condição de viver, a gente sabe disso, a integralidade dos ensinamentos do Cristo. Nós somos espíritos de terceira ordem. Nós falhamos diariamente. Quem que não falha diariamente? Mas o que Paulo está falando? Se você acreditar no plano de Deus para nossas vidas, né, e o Paulo está falando isso nesses versículos anteriores, né, significa que a gente está fundamentando, está alicerçando Cristo em nossas vidas. É isso que o Paulo está querendo. É isso que o Paulo está fazendo esse esforço. Então a gente vai ser capaz de compreender muito mais o que nós estamos fazendo, para onde nós vamos. A gente é capaz de construir isso aí. Alicerçando, né? Como se fosse, né, Deus é o grande arquiteto, Jesus é o engenheiro. E a gente tem que trabalhar com os dois isso aí. Por isso que ele fala tanto na fé, no comportamento. Porque se você tem fé, você não desanima. Porque o dever de todo cristão é ter esperança. É a fé que não vai sustentar nos momentos de provas, de tribulações. E aí, bonito que ele fala, né, que quando a gente chega nesse patamar, não é de espírito perfeito, mas arraigados e fundados no amor. Seremos o que ele quer que a gente seja. O habitar tem que ser uma residência permanente. Arraigados e fundados, é o que ele está colocando ali. Aliás, se você pegar esses dois termos aqui, arraigados e fundados, na verdade aqui ele está usando dois termos que são até diferentes. Porque quem fica arraigado é uma árvore. E quem fica fundado é uma casa. Então ele está usando a metáfora de uma árvore e uma metáfora de uma edificação. Né? Ele está usando duas metáforas aqui. A da árvore e da edificação. Ou seja, é para estar fundamentado mesmo ali. Né? Metáfora do templo, a gente está alicerçado em Cristo, né? Isso tudo aí. E aí a gente chega no versículo 18. Conforme eu falei. É o resultado da sua oração, pedindo coragem, pedindo habitando. Ah, mas ele está orando por quê? Está orando para todo mundo. Mas por causa de quê? Para a gente se permanecer unido no amor. Assim, tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Nossa, bacana isso aqui. Vamos lá. É como ele dissesse, né? O amor de Cristo é tão grande quanto tudo isso aí. Olha só, olha a expressão que Paulo está usando. Qued, comprimento, altura, profundidade. O que Paulo está falando? O que Paulo Faltou quer falar? largura. Hã? Largura. Você pulou largura. Ah, é, o largura, tá aqui, o largura. Largura, comprimento, altura, É a dimensão do amor? É a dimensão. Você falou a metáfora do templo, que ele usou lá no versículo 2, 21. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue, como santuário santo no Senhor. E vós também nele sois coedificados para verdes a habitação de Deus no Espírito. É isso aí. É. Eu gostei do comentário do Genebra, você falou do Bacon, do Champlin, eu gosto muito de Genebra. Olha o que ele falou aqui. As medidas de espaço lembram a metáfora do tempo. Uhum. Como as pedras vivas, que está lá na primeira carta de Pedro, são unidas em amor, a habitação de Deus cresce e é preenchida com o próprio Cristo.
Deus usa o amor entre todos os santos, judeus e gentios, sem distinção, para construir um todo que é o maior do que as respectivas partes. A linguagem espacial exalta o amor de Cristo para com seu povo, um amor que é inclusivo, inesgotável e autossacrificial. Isso aí. Eu gostei desse Esse é o amor. Mas está muito bom. O texto está muito bom. Está muito bom. Né? O Paulo utilizou uma maneira poética, né? De colocar largura, comprimento, altura, profundidade. Ele fez uma analogia com o templo. Ou seja, como que você vai medir o amor do Cristo? Né? Cadê? Até me perdi aqui. Sidney, e o que ele quer falar aí desses santos? A quem ele está se referindo com todos os santos? Peraí. Assim tereis condições para compreender com todos os santos. Ou seja, vamos voltar. Sempre voltar para trás é danado falar, né? Mas vamos voltar no que a gente disse. Paulo está fazendo a união dos judeus, dos gentios, está fazendo uma oração, está pedindo a fortaleza interior, o crescimento do homem interior. Aí qual que é o resultado? Aí eu vou ter condição, né, para compreender com todos os santos, ou seja, para compreender com todos aqueles que já chegaram a esse patamar, qual que é a largura, a profundidade e a altura do Cristo, do amor do Cristo. Eu fazendo essa reforma interior, eu vou dar um passo na minha evolução. E eu vou ter uma compreensão maior de todos aqueles que já se encontram ali, imbuídos dessa transformação. Eu vou estar fazendo parte de um mundo, né, que está se transformando. Eu quero fazer parte dessa transformação. Como? Me transformando. Ô Sidney, a gente estudou lá atrás que quando ele fala em santos, assim, ele não está se referindo em santo de santo. Não ele está se referindo às pessoas que já fazem parte da congregação, que já estão buscando. É isso e aí. aí ele fala santos como sendo isso. Aí. Isso. Para vocês poderem ver que essa transformação ela não é um caso isolado. Ela é uma coletividade. Né? Isso tem que ser compartilhado. Então, todos nós aqui estamos fazendo nossa transformação? Estamos. Então, nós estamos incluídos nesse aqui. E aí, você tem uma noção da profundidade do amor de Deus. Né? É uma coletividade que evolui pelo conhecimento dos seus componentes, dos seus indivíduos. Aqui nós estamos estudando, estamos conversando, estamos atentos no foco. Nós estamos fazendo uma transformação. Eu estou saindo de um nível de conhecimento do texto de Paulo X para um nível X mais 0,001. Estou evoluindo. Estou evoluindo no conhecimento. Estou evoluindo na minha moral. Então estou fazendo parte dessa comunidade dos santos, que não significa que é um ser angélico. Não é isso. Mas é uma comunidade que está imbuída nesse crescimento do homem interior. Esse é o resultado da oração dele. Que você seja incluído nisso aí, que você faça a sua transformação. Que não é uma transformação individual, apesar que ela é, mas você vai estar fazendo parte de uma comunidade, de uma coletividade que evolui por esse conhecimento. Aí assim dá para entender um grupo expressivo de pessoas. Exatamente. Porque se a gente for pensando nesse de perfeitos, não tinha, e nem tinha esse conhecimento naquela época desses seres angelicais. Não. Então não teria cabimento se fosse pensar por isso. Exatamente. Né? Tinha conhecimento dos seres angelicais, mas não tinha conhecimento da perfeição, do quanto que eles são. Não vão dizer perfeitos, mas... Nem de nominá-los. Ah, sim. Não tinha essas expressões. Não tinha isso, que isso veio para frente depois. Das pessoas que se sobressaem, dos mártires e serem transformados em santos. Uhum. Nessa época aí não tinha nada disso. Então fica mais próximo da realidade de ser as pessoas que se regeneraram, que se renovaram, que se santificaram. Isso aí. Sentido, né? E que se você pegar assim, os santos da Igreja Católica, são espíritos que estão em evolução. Eles ainda não terminaram a sua evolução. Então são espíritos em evolução. Né? Um Divaldo, um Chico, uma Madre Teresa.
Esses estão em evolução, gente. Estão em evolução. Eles estão fazendo parte junto com a gente dessa comunidade que quer o bem, que quer as coisas honestas. É isso aí. Essa comunidade. O Sidney, trazendo para a doutrina espírita, poderíamos dizer todos aqueles que estão se esforçando. Perfeito. Usou a palavra certa. Isso aí. Porque é o esforço, Uhum, não é isso? uhum. Que não significa perfeição. Significa esforço, significa esforço, gente. É Esforço. propósito de mudança. Isso aí. A consistência de quanto que você fala no bem, que você pensa no bem. É isso aí, é uma consistência. Não significa que você vai ser 100%. Versículo 19, vamos lá? Vamos ver se a gente dá tempo de fechar aqui o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo. Cada vez mais a gente está conhecendo um pouquinho do amor de Cristo. Não é uma razão. O amor de Cristo não é uma razão, é um sentir. Tanto é que Paulo usa plenificação. E quanto de plenificado você está? Consegue medir? Não. Por isso que é um sentimento. Sejais plenificado, estar pleno, estar completo. Né? É isso aí. Deixa eu ver se está aqui. Se eu tirei foi daqui. Não, acho que não foi tirei daqui, não. Quando Cristo, né, ele fala lá no Mateus, no capítulo 25 lá, né, tive fome, deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste, tive nu e vesti-me, né, e Cristo vem falar, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, né, como que fizemos isso tudo? E o Cristo vem falar, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. É esse movimento. Este é o movimento. Este é o movimento. Exatamente esse. De você planificar. Quando você ajuda, quando você faz uma palestra, quando você faz um estudo, quando você elucida alguém, quando você estende uma mão. São sentimentos. Né? Você não consegue mensurar o quão grato você é a uma pessoa. Eu fui grato 10, eu fui grato 20, 100. É um sentimento de gratidão. É um sentimento, é a plenificação. Isso é a plenificação. Deu por hoje? Ok? Cadê? Versículo, a gente fica para a semana que vem o versículo 20 e diante. Para a gente finalizar essa parte aí de Paulo. Semana que vem ainda é abril. Saúde. Tudo ok aí, gente? Bem, se alguém depois ainda tiver dúvida aí, mas o importante é que a gente compreenda exatamente essa divisão do texto de Efésios aqui, para a gente retirar exatamente o que Paulo quer que mostre para o conteúdo espiritual que Paulo está mostrando aqui. Perfeito. Quem que pode fazer a oração final para a gente? Quem ouvir alguém falar, eu faço, quem que é? Eu. Deli. Show, Deli. Obrigado, pode fazer. Jesus, nós te agradecemos mais uma vez essa oportunidade bendita de poder nos encontrarmos. Agradecidos a Paulo, agradecido aos espíritos amigos que nos acompanham durante o estudo, a nos intuir para o entendimento, que a gente possa aproveitar essas reflexões
e durante a semana, até o próximo estudo, junto às nossas atitudes no nosso dia a dia. Que as nossas horas sejam assim carregadas de pensamentos positivos em prol de nós mesmos e de todos aqueles que nos cercam. Que nos lembremos de cada um, dos que estão aqui, dos que pertencem ao grupo, para emanarmos energias e assim aumentar a nossa sintonia, Senhor. Muito obrigada, que as nossas vibrações também sejam guiadas por Ti, até aqueles que necessitam. Gratidão, Senhor. Permaneça conosco sempre. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Deli. Boa noite para todos.